Fala galera, beleza? Aqui é o Megazeus. Tá começando mais uma live aqui no canal. E hoje a gente vai fazer a Sul-Americana Megazeus. Vai ter mais time nessa. Vou colocar bastante. Vamos lá. 67. Coloquei 64, mas enfim. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Tá acabando. Vou colocar agora os times. Vamos lá e tá. Vamos lá, 64. Coloquei a quantidade exata de time. Caraca, eu só chutei um número e deu certo a quantidade. Vamos lá. Vamos lá. Ceará e Barrias FC. 1-0 Barrias. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. 4-4. Pera aí. Cuiabá e Flamengo. 0-0. Vamos lá. Paysandu e Monte. 5-1 Paysandu. Botafogo de São Paulo e Juventude. 1-0 Botafogo de São Paulo. Vila Nova e Botafogo da Paraíba. 3-2 pro Botafogo da Paraíba. Cleiton Leão FC Sport. 1-0 Sport. Volta Redonda e Cosmo FC. 2-2. Londrina e Vasco. 4-4. Tails FC Criciúma. 2-1 Tails. Pedro L FC e Ponte Preta. 1-0 Ponte Preta. Samuel FC e Floresta. 2-1 Samuel FC. São Bernardo e Atlético Goianiense. 4-1 Atlético Goianiense. Internacional e CRB. 2-0 Inter. Goiás e Chapecoense. 1-0 Goiás. Mister FC e Bahia. 1-0 Mister. Ferroviária e Guarani. 3-1 Ferroviária. Atlético e Botafogo. 3-2 Atlético. Operário de Asgosto FC. 1-1. Novo Horizontino e Brusque. 4-4. Maior de Patos e Náutico. 3-0 Maior de Patos. Santos e Chatique. 2-0 Santos. Caxias e Fluminense. 2-1 Fluminense. Coritiba e Palmeiras. 3-1 Coritiba. São Paulo e Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Boca Juniors e Vitória. 2-2. Fortaleza e Amazonas FC. 2-1 Fortaleza. Rafael YouTube Edits e Planalto. 3-2 Rafael YouTube Edits. Próximo jogo vai ser Figueirense e Megazeus FC. 1-0 Megazeus FC. Corinthians e Bragantino. 2-2. Avaí e Shadow FC. 2-1 Avaí. Grêmio e Bermude FC. 3-1 Grêmio. Remo e Atlético. 3-2 Atlético. Mirassol e Avaí. 1-0 Mirassol. América Mineiro e Boca Juniors. 1-0 Boca Juniors.
Atlético Goianiense e Caxias. 2-2. Botafogo da Paraíba e Atlético Mineiro. 4-0 Atlético Mineiro. Bahia e Fortaleza. 0-0. Criciúma e Internacional. 1-0 Criciúma. Shadow e Londrina. 4-3 Londrina. CRB e São Paulo. 3-0 CRB. Atlético Paranaense e São Bernardo. 0-0. Brusque e Cleiton Leão FC. 3-3. Barrias FC e Rafael YouTube Edits. 1-0 Barrias. Flamengo e Paysandu. 1-0 Flamengo. Imonde e Santos. O Imonde é santista. E é isso. E o Imonde vai jogar contra o time dele. Na vida real. 3-2-1 e 1-0 Santos. Bermude e Curitiba. 4-3 pro Curitiba. Botafogo e Corinthians. 1-0 Botafogo. Náutico e Tails. 2-1 Náutico. Guarani e Cuiabá. 1-0 Guarani. Chatique e Ferroviária. 1-1. Cruzeiro e Maior de Patos. 3-3. Dias Goxa FC e Pedro L FC. 1-0 Pedro L FC. Cosmo FC e Mister FC. 1-0 Cosmo FC. Vasco e Figueirense. 1-0 Vasco. Amazonas e Samuel FC. 0-0. Juventude e Novo Horizontino. 1-1. Floresta e Volta Redonda. 1-0 Floresta. Megazeus FC e Goiás. 3-2 Megazeus FC. Fluminense e Vila Nova. 4-1 Fluminense. Ponte Preta e Ceará. 2-1 Ponte Preta. Planalto e Operário. 1-1. Bragantino e Grêmio. 1-1. Vitória e São Paulo e Botafogo de São Paulo. 0-0. Palmeiras e Bermude FC. 2-1 Palmeiras. Chapecoense e Megazeus FC. 4-2 Chapecoense. Sport e Brusque. 3-2 Sport. Maior de Patos e CRB. 1-0 CRB. Monte Preta e Dias Goxa FC. 2-1 Dias Goxa FC. Atlético Mineiro e São Bernardo. 0-0. Ceará e Rafael YouTube Edits. 1-0 Rafael. Goiás e Vasco. 2-1 Vasco. Novo Horizontino e Vitória. 5-2 Vitória. Cuiabá e Chatique. 1-0 Cuiabá. Botafogo da Paraíba e Fluminense. 3-2 Fluminense. Pedro L FC e Esporte Clube Planalto. 4-1 Esporte Clube Planalto. São Paulo e Criciúma. 2-2. Operário e Barrias FC. 1-0 Barrias. Figueirense e Shadow FC. 1-0 Figueirense. Floresta e Amazonas FC. 2-1 Amazonas. Quantas rodadas tem isso? Tem 11, 12... vai até 18 rodadas. É isso. Bora simular tudo, né? Não, simular tudo assim. Negócio assim, não. Vamos ver a tabela da fase de grupos. Aqui até agora, ó. Isso é os resultados. Bora lá. Botafogo de São Paulo e América Mineiro. 2-2. Tails FC e Internacional. 2-1 Tails. Flamengo e Guarani. 1-0 Flamengo. Coritiba e Bragantino. 1-0 Coritiba. Vila Nova e Atlético Goianiense. 3-3. Corinthians e Remo.
1-0 Corinthians. Paysandu e Santos. 1-0 Paysandu. Fortaleza e Cosmo FC. 3-3. Caxias e Atlético Paranaense. 3-3. Londrina e Mirassol. 3-2 Londrina. Náutico e Cruzeiro. 1-1. Grêmio e Botafogo. 4-1 Botafogo. Samuel FC e Bahia. 0-0. Volta Redonda e Mister FC. 1-0 Mister FC. Ferroviário e Monte. 1-0 em Monte. Cleiton Leão FC e Juventude. 2-1 Juventude. CRB e Náutico. 2-1 Náutico. Atlético e Corinthians. 1-0 Atlético. Avaí e Londrina. 3-2 Avaí. Boca Juniors e Botafogo de São Paulo. 2-1 Boca Juniors. Remo e Grêmio. 1-0 Remo. Shadow FC e Goiás. 4-3 Shadow. Mister FC e Fortaleza. 4-2 Mister FC. Botafogo e Curitiba. 2-1 Botafogo. Cosmo FC e Samuel FC. 3-1 Samuel FC. Fluminense e Atlético Mineiro. 4-4. Rafael e Tube Edits e Operário. 1-0 Operário. Atlético Paranaense e Vila Nova. 1-1. Santos e Ferroviária. 3-1 Santos. Mirassol e Figueirense. 1-1. Atlético Goianiense e Botafogo na Paraíba. 1-0 Atlético Goianiense. Dias Gosto FC e Ceará. 1-0 Ceará. Imonde e Cuiabá. 1-0 Imonde. Juventude e Sport. 2-1 Juventude. Bahia e Floresta. 1-0 Floresta. Vitória e Cleiton Leão FC. 2-1 Vitória. Bragantino e Palmeiras. 1-0 Bragantino. América Mineiro e Novo Horizontino. 1-1. Chatique e Flamengo. 2-1 Flamengo. Vasco e Chapecoense. 3-2 para Chapecoense. Amazonas FC e Volta Redonda. 1-1. Cruzeiro e Teios FC. 3-1 Teios. São Bernardo e Caxias. 1-0 1-0 Caxias. Guarani e Paysandu. 1-0 Guarani. Barrias FC e Pedro L FC. 3-0 Pedro L FC. Internacional e São Paulo. 3-3. Esporte Clube Planalto e Ponte Preta. 3-3. Criciúma e Maior de Patos. 1-0 Maior de Patos. Brusque e Juventude. 1-0 Brusque. Bermude FC e Bragantino. 3-1 Bermude. Megasus FC e Vasco. 2-2. Deus FC e São Paulo. 0-0. Novo Horizontino e Boca Juniors. 1-0 Novo Horizontino. Ponte Preta e Barrias FC. 3-2 Ponte Preta. Botafogo da Paraíba e Atlético Paranaense. 1-1. Cleiton Leão FC e América Mineiro. 1-1. Flamengo e Monte. 4-3 Flamengo. Palmeiras e Botafogo. 2-2. Maior de Patos e Internacional. 1-0 Maior de Patos. Fluminense e Atlético Goianiense. 2-1 Atlético Goianiense. Pedro L FC e Rafael YouTube Edits. 4-2 Rafael. Samuel FC e Mister FC. 1-0 Samuel FC. Dias Gosto FC e Esporte Clube Planalto. 2-1 Esporte Clube Planalto. Goiás e Mirassol. 1-0 Goiás.
Figueirense e Avaí. 1-0 Avaí. Coritiba e Remo. 1-0 Coritiba. Grêmio e Atlético. 3-1 Grêmio. Paysandu e Ferroviário. 4-2 Ferroviário. Guarani e Chatique. 0-0. Cruzeiro e CRB. 2-1 Cruzeiro. Ceará e Operário. 3-1 Operário. Sport e Vitória. 1-0 Vitória. Náutico e Criciúma. 1-0 Criciúma. Cuiabá e Santos. 1-0 Cuiabá. Floresta e Cosmo FC. 4-2 Cosmo. Amazonas FC e Bahia. 1-0 Amazonas. Volta Redonda e Fortaleza. 1-0 Volta Redonda. Chapecoense e Shadow FC. 3-0 Chapecoense. América Mineiro e Caxias. 1-0 Caxias. Vila Nova e São Bernardo. 2-1 São Bernardo. Corinthians e Grêmio. 4-3 Corinthians. Londrina e Figueirense. 2-1 Figueirense. Atlético Paranaense e Fluminense. 3-1 Atlético Paranaense. Ferroviária e Cuiabá. 1-0 Ferroviária. Cosmo FC e Amazonas FC. 1-0 Amazonas. Botafogo de São Paulo e Novo Horizontino. 2-1 Novo Horizontino. São Paulo e Maior de Patos. 0-0. Caxias e Vila Nova. 1-0 Caxias. Bahias FC e Dias Gosto FC. 3-3. América Mineiro e Sport. 1-0 América Mineiro. Botafogo e Bermude FC. 1-0 Botafogo. Shadow FC e Megazeus FC. 1-0 Shadow FC. Fortaleza e Samuel FC. 3-1 Fortaleza. Atlético e Coritiba. 2-0 Atlético. Operário e Pedro LFC. 2-2. Chatique e Paysandu. 1-0 Chatique. Bahia e Volta Redonda. 4-4. Esporte Clube Planalto Ceará. 1-1. Internacional e Náutico. 3-1 Inter. CRB e Tails FC. 1-0 CRB. Bora ver como é que tá os grupos. Avaí e Goiás. 1-0 Goiás. Vitória e Brusque. 3-2 Brusque. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. 1-0 Atlético Goianiense. Rafael e YouTube Edits e Ponte Preta. 1-0 Rafael. Boca Juniors e Cleiton Leão FC. 2-1 Boca Juniors. São Bernardo e Botafogo da Paraíba. 1-1. Santos e Flamengo. 3-1 Flamengo. Criciúma e Cruzeiro. 1-0 Criciúma. Imonde e Guarani. 3-3. Remo e Palmeiras. 1-1. Mirassol e Chapecoense. 0-0. Mr. FC e Floresta. 3-2 Mr. FC. Vasco e Shadow FC. 2-1 Vasco. Náutico e São Paulo. 2-2. Juventude e Vitória. 2-1 Juventude. Bragantino e Botafogo. 1-0 Botafogo. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. 0-0. Guarani e Santos. 1-0 Santos. Paysandu e Cuiabá. 3-3. Bermude e Remo. 2-2. Chapecoense e Avaí. 2-2. Avaí, Ceará e Pedro LFC. 1-0 Ceará. Floresta e Fortaleza. 1-0 Fortaleza. Brusque e América Mineiro.
0-0. Botafogo da Paraíba e Caxias, 1-0 Botafogo da Paraíba. Flamengo e Ferroviária, 1-0 Flamengo. Cruzeiro e Internacional, 1-0 Inter. Pera aí, vamos ver como é que tá os grupos. Flamengo tá em primeiro, venceu 6, empatou um jogo e perdeu nenhum. Caramba. Ponte Preta e Operário, 3-2 Ponte Preta. CRB e Criciúma, 1-0 Criciúma. Jasgoche FC e Rafael YouTube Edits, 4-4. Sport e Boca Juniors, 1-0 Sport. Amazonas FC e Mr. FC, 0-0. Coritiba e Corinthians, 2-1 Corinthians. A Palmeiras e Atlético, 4-1 Atlético. Deus FC e Maior de Patos, 1-0 Maior de Patos. Esporte Clube Planalto e Barrias FC, 2-1 Esporte Clube Planalto. Goiás e Londrina, 4-4. Cleiton Leão FC e Botafogo de São Paulo, 2-1 Cleiton Leão FC. Mano, primeira vitória do Cleiton Leão FC. Agora ele tá em... Deixa eu ver. Nossa, continua em último. Mas tá bom, vai. Pelo menos ele ganhou. Volta Redonda e Samuel FC, 3-2 Samuel FC. Chatique e Monte, 1-0 Chatique. Atlético Mineiro e Vila Nova, 2-2. Bahia e Cosmo FC, 1-0 Cosmo. Fluminense e São Bernardo, 1-0 São Bernardo. Megazeus FC e Mirassol, 2-1 Mirassol. Megazeus FC tá aonde? Pera aí. Cadê o Megazeus FC? Ah, tá aqui, tá em 8º. Novo Horizontino e Cleiton Leão FC, 1-1. Grêmio e Coritiba, 2-1. Figueirense e Goiás, 2-2. Vila Nova e Fluminense, 4-1 Fluminense. Cuiabá e Guarani, 0-0. Pedro L FC e Jasgoche FC, 2-1 Pedro L FC. América Mineiro e Juventude, 3-0 Juventude. Avaí e Megazeus FC, 2-1 Megazeus FC. Onde o Megazeus tá agora? 5º. Internacional e Criciúma, 3-1 Criciúma. Samuel FC e Amazonas FC, 3-1 Amazonas. O Amazonas tá aqui no grupo. O Amazonas tá em primeiro, olha. E Santos e Monte, 1-0 Santos. Deus FC e Náutico, 2-2. Botafogo de São Paulo e Sport, 1-0 Botafogo de São Paulo. Fortaleza e Bahia, 2-0 Fortaleza. Paysandu e Flamengo, 1-0 Flamengo. Atlético Mineiro e Botafogo da Paraíba, 3-3. Boca Juniors e Brusque, 2-1 Boca Juniors. Caxias e Atlético Goianiense, 1-0 Atlético Goianiense. Maior de Patos e Cruzeiro, 4-3 Cruzeiro. Rafael YouTube Edits e Barrias FC, 1-0 Barrias. Atlético e Bermude FC, 3-3. Londrina e Chapecoense. Ainda tem bastante. Londrina e Chapecoense, 1-1. Volta Redonda e Floresta, 2-1 Floresta. São Paulo e CRB, 1-0 CRB. Ceará e Ponte Preta, 1-0 Ponte Preta. Corinthians e Palmeiras, 2-2. Mirassol e Vasco, 2-1 Mirassol. Remo e Bragantino, 3-2
Bragantino. Tá, os 25 minutos de vídeo. São Bernardo e Atlético Paranaense, 1-1. Ferroviária e Chatique, 3-1 Chatique. Mister FC e Cosmo FC, 1-0 Cosmo. Operário e Esporte Clube Planalto, 3-2 Operário. Vitória e América Mineiro, 1-0 América Mineiro. Botafogo e Remo, 1-0 Remo. Shadow FC e Mirassol, 0-0. Chapecoense e Figueirense, 1-0 Chapecoense. Imonde e Ferroviário, 4-3 Imonde. Bermude FC e Corinthians, 4-4. Brusque e Botafogo de São Paulo, 1-0 Botafogo de São Paulo. Criciúma e São Paulo, 1-0 São Paulo. Bragantino e Atlético, 2-1 Bragantino. Cosmo FC e Fortaleza, 3-0 Fortaleza. Vasco e Avaí, 3-2 Vasco. São Bernardo e Atlético Mineiro, 3-1 São Bernardo. Barrias FC e Operário, 4-0 Operário. Megazus FC e Londrina, 1-0 Londrina. Palmeiras e Grêmio, 0-0. Internacional e Teios FC, 2-1 Teios. Atlético Paranaense e Caxias, 2-1 Caxias. Cruzeiro e Náutico, 1-0 Náutico. Vamos ver como é que tá a tabela. Sétimo, o Megazus FC tem sétimo lugar. E o Barrias, como é que ele tá? Barrias tá em quarto. Rafael, YouTube Edits e Ceará, 2-1 Ceará. Chatique e Cuiabá, 3-2 Cuiabá. Juventude e Boca Juniors, 2-1 Boca Juniors. Esporte Clube Planalto e Pedro L FC, 2-2. Bahia e Samuel FC, 3-2 Bahia. Atlético Goianiense e Vila Nova, 2-1 Vila Nova. CRB e Maior de Patos, 1-0 CRB. Guarani e Flamengo, 1-0 Guarani. Esporte e Novo Horizontino, 1-0 Novo Horizontino. Mister FC e Volta Redonda, 1-0 Mister FC. Santos e Paysandu, 3-2 Santos. Amazonas FC e Floresta, 1-0 Floresta. Desgosto FC e Ponte Preta, 4-0 Ponte Preta. Fluminense e Botafogo da Paraíba, 1-0 Botafogo da Paraíba. Goiás e Megazus FC, 1-0 Goiás. Cleiton Leão FC e Brusque, 1-0 Cleiton Leão FC. Curitiba e Bermude FC, 2-1 Curitiba. Avaí e Mirassol, 1-0 Avaí. Pedro L FC e Barrias FC, 3-2 Pedro L FC. Operário e Rafael YouTube Edits, 2-2. Corinthians e Botafogo, 2-0 Corinthians. Botafogo da Paraíba e Atlético Goianiense, 2-1 Botafogo da Paraíba. Caxias e São Bernardo, 1-0 Caxias, na verdade. Atlético e Remo, 0-0. Vila Nova e Atlético Paranaense, 1-0 Vila Nova. Volta Redonda e Amazonas FC, 3-2 Amazonas. Boca Juniors e América Mineiro, 2-1 América Mineiro. Ceará e Desgosto FC, 1-0 Ceará. Samuel FC e Cosmo FC, 4-3 Cosmo. Botafogo de São Paulo e Vitória, 2-0 Vitória. Ponte Preta e Esporte Clube Planalto, 2-1 Esporte Clube Planalto. Floresta e Bahia, 5-2 Bahia. Novo Horizontino e Juventude, 1-0 Juventude. Figueirense e Vasco, 2-1 Figueirense.
Fortaleza e Mister FC. 2-1 Mister FC. Maior de Patos e Criciúma. 3-2 Criciúma. Grêmio e Bragantino. 1-1. Paysandu e Guarani. 3-3. Flamengo e Chatique. 1-0 Flamengo. Atlético Mineiro e Fluminense. 4-1 Fluminense. Londrina e Shadow FC. 2-0 Shadow FC. Náutico e CRB. 1-0 CRB. São Paulo e Internacional. 3-3. Cuiabá e Montes. 2-0 em Montes. Seios FC e Cruzeiro. 1-0. 1-1. Ferroviária e Santos. 1-1 também. Fortaleza e Volta Redonda. 1-0 Fortaleza. Bahia e Amazonas FC. 3-1 Bahia. Sport Clube Planalto e Dias Gold FC. 4-4. Bermude FC e Palmeiras. 1-0 Bermude FC. Megasus FC e Chapecoense. 1-0 Chapecoense. Brusque e Sport. 2-1 Brusque. Imonde e Flamengo. 1-0 Imonde. Barrias FC e Ponte Preta. 1-1. Juventude e Cleiton Leão FC. 3-3. Bragantino e Coritiba. 1-0 Coritiba. Mister FC e Sama FC. 3-1 Mister. Ferroviária e Paysandu. 3-2 Paysandu. CRB e Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. São Bernardo e Vila Nova. 2-1 Vila Nova. São Paulo e Teios FC. 2-2. Pera aí, galera. Eu vou ter que acabar aqui rapidão. E essa é a parte 1. Já vai ser a parte 2 final. Tchau.